Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor. Diga forte: Senhor, nesta manhã eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Que o Senhor fale comigo. Que o Senhor ministre na minha vida. Que eu saia daqui diferente. Pois eu quero receber a Tua palavra no Espírito. E quando as coisas acontecem no meu espírito, tudo muda. Abra os meus ouvidos espirituais para que eu ouça de Ti. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tá tão gostoso aqui que eu quase estou falando para esses meninos ficarem aqui hoje. Oh, aleluia. Sabe o que Deus quer, irmãos? Deus quer se manifestar no nosso meio. Deus não, Ele não é um Deus quadradinho, sabe? Dentro de uma caixa. Deus, Ele não está preso às coisas religiosas, às tradições humanas. Você pode ler, quando a Bíblia fala de Jesus, fala que Ele ia e era completamente contrário a toda religiosidade. Ele fazia coisas loucas diante dos homens. Ele cuspia no chão. Ele fazia um lodinho, depois passava nos olhos das pessoas. Jesus, ele comia sem lavar as mãos. E era contrário a tudo. E hoje a gente vem para a igreja e a gente fica e se torna tão religioso. Tem que ter o louvor, a palavra, a hora de tomar ceia, de entregar os dízimos e as ofertas, o amém e ir embora para casa. A gente não pode se mover muito, se mexer muito, porque senão o que vão pensar da gente? Onde vocês vão? Fica aqui, ué. Por que tem que ser assim, irmãos? Por que não pode ser do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos? Por que nós é que estamos falando para Deus o que Ele vai fazer e não Ele falando para cada um de nós o que nós devemos fazer? A Lilian falou: quantas vezes você já orou e falou para Deus: Deus, eu quero algo sobrenatural na minha vida? Quantos já oraram assim? Poucos, né? Quantos já oraram assim: eu quero algo sobrenatural na minha vida? Eu quero muito mais de Ti. Mas a gente não faz nada para que isso aconteça. A gente acha que é Ele que tem que fazer. Não é, irmãos. Ele já fez. Quando Ele entregou Jesus naquela cruz, Ele fez tudo. E agora cabe a nós fazermos a nossa parte, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Igreja, nós somos a noiva amada de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus vem buscar a noiva. Mas não é uma noiva qualquer. Não é uma noiva qualquer. A Bíblia fala que Ele vem buscar uma noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, sem falha, perfeita aos olhos dEle. Nós somos a noiva e Ele vem nos buscar. Amém? Amém, queridos? Essa é a promessa, Ele vem nos buscar. Que Deus fale com você hoje poderosamente. Que o Espírito de Deus possa cavucar o seu coração hoje. Não porque sou eu que vou ministrar. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu preferia nem estar aqui. Mas se Deus me chamou para essa missão e eu respondi sim,
Então eu quero falar daquilo que vem da parte de Deus. E que você possa ser ministrada em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Ai, Deus, fala conosco nessa manhã, Senhor. Quero fazer uma correlação aqui nessa manhã entre algo que aconteceu lá no começo de tudo que está em Gênesis, capítulo 26, para os dias de hoje. Eu quero que você entenda aquilo que eu vou correlacionar, ou que eu vou trazer para a nossa realidade hoje, amém? Aqui fala de Isaac. Isaac era filho de Abraão. E nessa passagem existem algumas coisas fundamentais para a nossa vida, que hoje nós devemos entender e perceber. Os irmãos estão aqui? Tá meio turvo as coisas assim? Tá meio... Não tá? Hein? Tá assim uma unção aqui, parece que tem uma nuvem aqui. Tem uma nuvem de glória aqui. E não são os meus óculos, tem uma nuvem aqui nesse lugar. E se eu começar a chorar, você fica tranquilo, viu? Não é nada, é do Espírito mesmo. Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Isaac, ele era filho de Abraão. E a palavra de Deus diz que existiu uma promessa para Abraão e que essa promessa desceria para toda a sua descendência, amém? Nós somos filhos de Abraão, nós somos parte da mesma promessa. Você sabe disso? Amém? A mesma promessa que Deus fez para Abraão. A mesma promessa que Deus fez para Abraão é para cada um de nós. Ela se estende por toda a geração. Por todas as gerações, através de Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou. Então, Isaac, ele começava a ter as mesmas práticas do pai e viver de acordo com aquilo que o pai lhe tinha ensinado. E naquela época, e não só naquela época, hoje também, uma das coisas fundamentais para a vida se chama água. Sim? Viram no Brasil tanto que está difícil as coisas lá, não só no Brasil, mas no mundo, o racionamento terrível de água, principalmente em São Paulo, por causa da falta de chuvas. Califórnia, a água é fundamental para o ser humano, amém? Tanto é assim que a gente sempre vive com uma garrafinha de água atrás, porque o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é formado por água. A terra, a maior parte da terra é formada por água. Se você vai para a parte do Oriente Médio, você vai ver que lá a água é riquíssimo, é algo poderoso. E na época de Isaac não era diferente. Quem conseguia achar água naquela época eram homens e mulheres abençoados, prósperos e abundantes, ricos, porque a água é fundamental. E eu quero falar um pouco dessa água, não essa água natural que nós bebemos, que mata a nossa sede natural, mas um pouco dessa água espiritual. Lembra da mulher samaritana no poço? Lembra disso? Lembra que Jesus falou para ela, olha, se você beber desta água, você vai continuar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, a minha água, a água que sou eu, Jesus falando, você nunca mais terá sede. Essa água que eu quero falar hoje é essa água do Espírito. E eu coloquei aqui 3 coisas fundamentais, elementares para uma vida cristã abundante. E eu quero correlacionar com esse texto. Nesse texto falam 3 coisas assim, principais. Isaac começou a abrir poços. Isaac levantou tendas. Isaac levantou altares.
3 coisas fundamentais para a nossa vida: cavar poços, amém? Levantar altares e levantar uma tenda. Tudo relacionado à nossa vida cristã. Em Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim: sobrevindo fome à terra, uma necessidade. Amém? Eu vou ler o texto, eu queria que você acompanhasse o texto, eu vou ler na minha tradução, mas acompanhe o texto que a gente vai parar bastante no meio do texto para falar sobre isso. Começou a ter fome naquela região. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Deus. E Isaque estava próximo à terra dos filisteus. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Não desças ao Egito. Fique na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência. Amém? Nós somos a descendência. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quantas? Todas as nações da terra são abençoadas através da promessa de Deus. Agora, as nações da terra deixaram de buscar a Deus, a começar por essa nação. Que a base dessa nação aqui era o protestantismo. E hoje nós vemos várias misturas de religiões, várias coisas acontecendo, aonde se perdem aquilo que é primordial na vida cristã. Não é diferente, irmãos, acontece assim com a gente. A gente começa num nível de vida cristã com o Senhor, nós vamos crescendo e caminhando, e no caminho da nossa vida a gente vai deixando as coisas primordiais que Deus tem colocado no nosso coração. E aqui a palavra de Deus continua dizendo, versículo 5: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Primeira coisa que eu quero falar: cavar poços. Para você cavar um poço é fácil, irmão? Eu estava vendo uns vídeos de pessoas cavando poços. É impressionante o trabalho que dá cavar um poço. Principalmente sem tecnologia. E nessa época, Isaque não tinha a tecnologia de hoje. Sim ou não? Como é que eles cavavam nessa época? Devia ser, né? Se tivesse passo, sei lá, eu acho que tinha. Tinha que ter alguma coisa. Você imagina o trabalho, o suor, o tempo, a disposição. E olha, não é para achar qualquer aguinha, não. Não é para achar qualquer aguinha, não. Tem que ser quanto mais fundo, mais limpa a água. Sim ou não? Os homens aqui, por favor, me ajudem, é isso? Quanto mais fundo, mais cristalina, mais limpa. Quanto mais fundo, mais frescor, mais graça, mais riqueza, mais prosperidade. Isaque, irmãos, para cavar poços, ele tinha que ter convicção de uma promessa. E a promessa foi feita ao pai. Ele era descendente. E a palavra de Deus
através da promessa, era que Isaac obedecesse e guardasse os mandamentos. Olha, irmão, só cava um poço. Agora eu quero falar de algo espiritual. Só cava um poço, espiritualmente falando, quem guarda, quem obedece a palavra e guarda os mandamentos. Quem obedece a voz de Deus e guarda os mandamentos do Senhor. Não é qualquer um, homem e mulher, que vai cavar um poço, e eu estou falando espiritualmente, para achar a água da vida, sem ter uma promessa, sem ter revelação de uma promessa. E a promessa é Jesus Cristo. Quando você conhece a promessa e tem revelação da promessa, você vai cavar o poço, sim. Pastora, mas como eu cavo um poço espiritual? Como, irmão? Como, irmão? Orando. Buscando a face de Deus. Jejuando. Clamando. Adorando. Cavando o poço. Orando, cavando o poço. Buscando a presença de Deus. Quanto mais fundo, mais limpa a água. Mais de Jesus na minha vida. Agora, sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos vindo para a igreja. Quando a gente vem. Aí a gente pega uma enxadinha espiritual e dá uma cavadinha na terra e fala, ai, cansei demais. É difícil demais esse negócio de vida cristã. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus. Tem que cavar de novo. Eu vou dar mais uma cavadinha. Aí vem aqui na quarta-feira, dá mais uma enxadazinha. Pim! Aí acha que vai achar água. Meu irmão, quero te avisar, não acha não. Não acha não, querido. Não acha água não. E se você for ler a palavra, a água é o símbolo de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da palavra de Deus. As pessoas querem um casamento transformado sem cavar poços. A pessoa quer ser próspera, não estou falando rica, estou falando próspera, sem cavar poços. A pessoa quer ser uma pessoa que entende, que é forte no momento da guerra, das dificuldades, sem cavar poços. Você quer vencer o diabo sem cavar poços? Você quer vencer a sua carne, que milita contra você dia e noite, sem cavar poços? Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Poços significa o seu esforço, a sua busca, a sua perseverança para buscar a água da vida, que se chama Jesus, irmão. Você acha, irmãos, que Jesus não conhece o nosso coração, querido? Olha, irmãos, qualquer ministério da igreja, em qualquer parte do mundo, não é só essa igreja, qualquer igreja, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Olha, queridos, quem sobe aqui, Deus sabe quem está cavando o poço aqui. Quem fala aqui, ó, porque falar é bonito demais. Falar, qualquer um sobe aqui e fala. O negócio é ter a prática da vida, é cavar poço. Cavar poço. E, irmão, custa anos, dias, meses, suor, lágrima, choro, renúncia, vontade, desejo. A gente quer água limpa. Irmãos, tem muitos de nós bebendo de um poço imundo, sujo, de águas paradas. Você sabe o que a água parada traz? Qual que é o único benefício? Dengue. Mais nada, irmãos. Água parada. Água que ninguém bebe, que olha e fala, se eu beber dessa água eu morro.
Irmãos, como é que está o teu poço, querido? Você, marido, tem cavado o seu poço? Ah, porque a minha mulher, ela tem que ser mudada, porque a minha mulher, porque a minha mulher, porque a minha mulher. Porque ela é isso, porque é aquilo. Mas espera aí, e o seu poço? Você está cavando? Para que ela seja tudo isso que você quer? Você está cavando o seu poço para que essa mulher seja uma mulher segundo a palavra de Deus? Tá bom, e você, mulher? Eu e você? Você está cavando o seu poço espiritualmente para que o seu marido seja uma bênção, seus filhos, sua casa? Porque a palavra de Deus diz que é a mulher que edifica a casa e não o homem? Você está pagando um preço pela vida do seu marido, da sua casa, da sua família, para que Satanás não derrube-a? Você está cavando um poço, mulher? Ou a gente só sabe reclamar do marido? Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele faz o que ele acontece? Irmãos, não tem isso. Todos nós precisamos cavar poços. Isaac, ele tinha consciência da promessa. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu tenho uma promessa. Se você for ler aqui adiante, Deus fala para ele, fica em Gerar, e Isaac ficou. Sabe o que fala isso? Obediência. Você quer cavar um poço sem obediência, meu irmão? Desculpe, irmão. Você quer cavar um poço sem obediência? Vocês me perdoem, viu? É porque quando o Espírito Santo de Deus me toma assim, eu fico sem controle. Você quer cavar um poço sem obedecer a Deus, amado? Vamos viver a vida de qualquer jeito. Vamos aproveitar o mundo. Ah, a gente tem que aproveitar, a gente morre cedo. É, irmão? A gente morre mesmo. Só que tem uma diferença. Uns vão para cima e outros vão para baixo. É a palavra de Deus. Nós estamos obedecendo aquilo que Deus nos mandou fazer? Como é que você vai cavar um poço sem obedecer à direção de Deus, irmão? Isaac ouviu a direção de Deus e ficou aonde Deus falou. Quantas vezes, irmãos, Deus está falando conosco e nós não estamos nem aí? Deus está imprimindo algo no seu coração para que você faça mais para Ele. Não é para a igreja, irmão, não é para o pastor, não é para o pastor, não é para a igreja, é para Deus. Essa é a diferença. As pessoas acham que quando estão no ministério dentro da igreja ou fazendo algo para a igreja, estão fazendo para o pastor, estão fazendo para a igreja. Não está não, meu amor. Você está fazendo para Deus. Porque a Bíblia fala assim, e tudo o que fizerdes, faça como se fosse para Deus. Se trabalha para Deus. Se vai para o lago, para Deus. Se vai para a praia, para Deus. Tudo que você fizer, seu coração está em Deus. Nós estamos obedecendo aquilo que Deus está falando para a gente fazer? Nós estamos obedecendo a direção que o Senhor tem nos dado? Como cavar poços sem direção, sem obediência? Olha como que Deus é misericordioso. Eu não vou ler essa parte aqui, eu só vou falar um pouco dela, que está do versículo 7 ao versículo 11. Depois você lê em casa. Isaac estava todo feliz, no meio lá das pessoas e próximo dos filisteus. E ele falou para a mulher, olha, vamos fazer o seguinte, aqui o negócio está meio perigoso. Eu não posso falar que você é minha mulher, eu vou falar que você é minha irmã. Para ninguém colocar os olhos em você. E a Bíblia diz que Abimeleque olhou pela janela e viu Isaac acariciando a esposa. E ficou espantado, porque Isaac tinha falado que ela era irmã e não
esposa. Então ele fala, olha, como que você faz isso? Você quer que a gente morra por causa dela? Facilmente algum do povo, versículo 10, teria abusado da tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar nesta mulher, certamente morrerá. Quantos de nós, irmãos, estamos errando, mentindo, com medo de situações na nossa vida e o Senhor está sempre nos livrando, nos abençoando? Quantas vezes nós tentamos dar um jeitinho na nossa situação, na nossa vida, e fazemos como Isaac fez? Não, ela é só minha irmã. Ela não é minha mulher. Quantas vezes nós estamos deixando de ser honestos com nós mesmos e deixando as coisas difíceis para o nosso lado. Mas a Bíblia fala que Deus é um Deus de misericórdia. E mesmo assim, Ele cuida de nós. Olha o que diz a palavra no versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Essa parte todo mundo gosta, né? Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando você se arrepende do seu pecado, da sua maneira de viver diante de Deus, Deus vem e te abençoa. Deus vem e te traz bênçãos. Deus vem e te traz prosperidade. Deus vem e te dá uma nova chance. Você sabe o que acontece aqui? Os inimigos ficaram com... Os inimigos ficaram com inveja. Irmão, você sabia que você tem um inimigo, né? Quem é ele? Quem é ele, irmãos? Tem medo de falar dele? Nós temos um inimigo. Nós temos um pé de pluma. Nós não, né? Temos não. Eu não tenho nada. Nós não temos. Mas nós sabemos que ele existe. E ele é o nosso inimigo declarado. Quando você se dobra aqui diante de Deus e fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, agora chega dessa vida miserável. Chega de pecar, chega de andar de acordo com o que o mundo fala, de acordo com o que os padrões desse mundo falam. Eu vou querer é o Senhor. Ai, irmão. Quando você levanta daqui, o diabo vai checar o que você falou. Na mesma hora, o inimigo vai vir contra ti, porque ele tem inveja de você. Você acha, irmão, que Deus vai querer que você venha para a igreja? Que Deus, que o diabo vai querer? Deus quer. Você acha que o diabo quer que você venha na reunião de oração, irmão? Você acha que o diabo quer que você participe de alguma coisa que faz parte da igreja do Senhor Jesus na face da terra? Você acha que o diabo vai ficar satisfeito quando você vai numa comunhão, quando você vem orar, ouvir a palavra, ou fazer qualquer coisa no nome de Deus? Você acha, irmão? Você acha que o diabo vai falar, vai mesmo, você vai ouvir, vai mesmo? Claro que não, irmãos. Nós temos um inimigo, e a Bíblia fala que ele é como um leão, está ao nosso derredor para nos tragar. Você sabe o que é isso? Ele quer te comer. Ele quer acabar com a sua vida. E nós deixamos. Irmãos. Olha, Isaac, eu quero ler essa parte aqui agora, como que o Isaac começa a cavar os poços. E você vai perceber a atuação do inimigo para parar Isaac. Esse é o plano do diabo, parar você,
para você ficar vulnerável, para você ficar sozinho. Não vai não, não faz isso não. Fica em casa. Que povo chato, que pastor chato, que pastora chata, que pega no meu pé, fala para eu vir. Ah, eu tenho que ir. E se não for? Ah, irmão. Você vai ver o que o diabo faz na nossa vida espiritual se você deixar. Acompanha comigo aqui. Versículo 15 em diante. E por isso, olha o que a Bíblia fala. E por isso, porque ele começou a prosperar, ficou riquíssimo, tinha ovelhas, boi, grande número de servos e tudo mais. Por isso, lhe entulharam os inimigos todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Gerar quer dizer lugar de passagem, lugar provisório. Um lugar que Isaque ficou, mas que ele ia para uma promessa. Versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. O que ele está fazendo? Cavando poços. Cavando poços. Seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Ezeque quer dizer contenda, opressão, engano, porque contenderam com ele. Quando você cava um poço, quando você está cavando um poço e você acha água, depois de um trabalho árduo, depois que você vê o fruto do seu trabalho se manifestando, aparecendo, sabe o que o diabo faz? Entulha os seus poços. Começa a jogar terra. Entulha o seu poço que você está cavando com contenda, inimizades, briga, discussão, engano, mentira, principalmente dentro da igreja. Irmão, não se engana não. Aonde o diabo mais trabalha, infelizmente, é no meio da igreja. E você não está entendendo isso. O diabo quer inimizade entre nós, para que nós não sejamos o corpo de Cristo. Sabe esses falatórios, disse-me disse, sabe essas contendas? A Bíblia fala que Deus abomina de contendas entre os irmãos. Quer falar? Senta com o irmão e fala para ele. Tem alguma coisa contra o irmão? Tem alguma coisa contra mim? Fala para mim. Fala para mim. Não precisa falar para ninguém, fala para mim. Pastora, eu acho que a senhora é isso, é aquilo, tem errado nisso e naquilo. Pronto. Ok. Nós vamos conversar, nós vamos orar e nós vamos resolver. Agora essa coisa, irmão, de contenda, é isso que o diabo quer. E quanto mais contenda, quanto mais fofoca, quanto mais falatório, quanto mais disse-me-disse, falta de respeito, engano, o diabo vai entulhando o seu poço. Aí sabe o que acontece? Quando você vai buscar água, não tem mais. Está entulhado, cheio de entulho. E aí, se você não for igual Isaque, sabe o que você faz?
eu vou sair da igreja. É muito difícil aquela igreja. É chato demais essa igreja. Não é só dessa aqui, não. As pessoas vivem assim, ó, pulando de igreja em igreja. Não é mais ovelha, já é macaco, porque macaco é que pula de galho em galho. Ovelha não consegue ficar pulando. Irmãos, esse negócio de sair de igreja, eu nunca vi uma árvore plantada, enraizada, firmada na rocha, falar, não estou gostando daqui não, ai, que eu vou para outro lugar. Eu nunca vi isso, irmãos. Igreja é um lugar que você se alimenta, e se alimenta é de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, os irmãos com contendas uns com os outros, diferenças. Ah, pastora, mas nós somos diferentes. Somos, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos ser corpo. A Bíblia fala isso mesmo, que nós somos diferentes, porque cada um tem uma função, cada um tem um dom, cada um se completa. Por isso que nós somos a igreja. Não pode. Tudo que Deus faz é bom, perfeito, agradável. Se Deus te deu uma função no corpo, ótimo, agradável, perfeito, sirva. Hoje a gente não sabe mais essa palavra, o que é servitude. As pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. Isso é coisa da igreja atual. Isso não é princípio da palavra de Deus. Isso não é. Servitude foi o que Jesus ensinou. Espera aí, eu vou lavar os pés de vocês, queridos discípulos, para ensinar como vocês precisam ser. Lavar o pé. E imagina o pé do estado do cidadão, como é que era. Só aquelas coisas boas. Humilhação. A gente não consegue se humilhar um para o outro. Pastor tem que ser o primeiro. Aonde que está escrito isso na Bíblia, irmão? Que pastor tem que ser o primeiro. Pastor tem que ser o que serve. Agora olha aqui. Ele é o que serve. Mas ele é a autoridade de Deus, constituída por Deus. Palavra. A autoridade espiritual sobre as nossas vidas. E irmão, Deus é justo. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que você tem plantado, irmão, você vai colher. Pastora, mas são coisas ruins. Eu quero te dar uma notícia, você vai colher. Pastora, mas são coisas boas. Eu quero te dar uma notícia, você vai colher. Não tem jeito, irmãos. A gente está plantando uma porção de coisa errada e quer uma vida abundante, próspera e abençoada. Os casamentos destruídos, destroçados, completamente sem noção, e a gente quer que os nossos filhos sejam prósperos, abençoados e tenham um casamento maravilhoso. Olhando para o papai e para a mamãe, eles vão falar, não vou querer casar nunca. Os irmãos me entendem? Nós precisamos mudar as nossas vidas. Você quer cavar um poço, irmão? Você quer cavar um poço e encontrar água? Você tem que perseverar. Sabe o que Isaac fez? Perseverou. Olha o 20. O 21. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna vem da mesma raiz da palavra Satanás. Satanás. Sabe o que aconteceu? Eles foram lá e entulharam os poços novamente. Versículo 22. Versículo 21. Recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Ele cavou esse poço chamado Sitna. E eles entulharam os poços de novo. Sabe o que acontece, irmãos? Esse poço aqui faz uma representação da nossa vida espiritual assim, quer ver? Você vem na igreja, você ama a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Quantos amam a Deus? Deixa eu ver.
Você vem, você ora e você fala, agora vai. Agora o negócio vai. Deus vai me abençoar, porque eu tive uma experiência com Deus. E é tão bom você ter experiências com Deus, ouvir a voz de Deus, ministrar diante dEle. Mas, de repente, o diabo começa a entulhar os seus poços. Vai não. Para com isso. E começa a te trazer engano. Mentira. E você vai falando, tá muito difícil para mim. Minha vida espiritual. Eu não consigo orar. Ô, irmão, ora por mim. Já viu isso? O crente ora por mim? Pastora, mas tem alguma coisa errada em orar pelo irmão? Não tem nada de errado. Agora, irmão, peraí, eu vou cavar o poço para você? Você quer que eu cave o seu poço? Você quer, Cláudia, que eu cave o seu poço? Você quer, Nozinho, que eu cave o seu poço, meu irmão? Cada um aqui é que tem que cavar o seu poço. A água é sua, é você, é individual. Porque você vai dar conta de você diante de Deus. Não sou eu que vou dar, não. É você. Nós precisamos entender que cada um de nós precisamos cavar o nosso próprio poço. E tem pessoas que só vivem assim, ora por mim, vai dar certo, ora por mim, porque eu estou assim, me sentindo tão fraca. Claro, irmão. Você não está bebendo água. Você não está se alimentando dele. Você não está buscando Deus. Pastora, mas é difícil. E quem disse para você que é fácil, meu irmão? Cavar um poço é difícil demais, querido. Tanto naturalmente como espiritualmente. Um poço requer força, requer perseverança. E eu cavo hoje, cansei, mas eu continuo cavando. E eu continuo até achar água. Quando eu achar água, eu guardo o poço. Pronto. Nós precisamos ser profundos em Deus. Tem pessoas com a raizinha bem fraquinha. Lembra que Jesus falava isso? Quando vem um vento, leva tudo. Não está profundo em Deus. Não está profundo em Deus. Está raso. Aí, sabe o que Isaac fez? Partiu dali e cavou outro poço. Porque aqueles lá ficaram entulhados de novo. Olha a perseverança de Isaac. Olha a perseverança dele. Cavou outro poço. E aí deu o nome de Reobote, que quer dizer alargamento, amplitude, alívio, vitória. Porque ele perseverou. Você sabe o que Deus quer? Nos dá amplitude, vitória, perseverança. Mas para isso você tem que guardar aquilo que você já conquistou nele, querido. Guarda sua mente, guarda o seu coração, guarda a sua vida. Guarda a água da vida, que é Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Guarda isso. Você precisa guardar aquilo que Deus já lhe deu. E você não pode estagnar. Você precisa buscar mais e mais do Senhor. Amém? Cadê o Ministério de Música? Sobe aqui para mim, vem cá. Vamos terminar aqui. Versículo 26. Abra sua Bíblia no versículo 26. Opa, nós já estamos. Capítulo 26, versículo 25 agora, por favor. Então levantou ali um altar. 3 coisas Isaac fez. Abriu poços. Depois que ele abriu um poço e veio alargamento espiritual na vida dele, que veio a provisão e que Deus o abençoou e confirmou a promessa, ele levantou um altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar
é lugar de entrega, de comunicação entre o homem e Deus. Altar é um lugar de oração. Altar é um lugar onde Deus vem ao encontro das nossas necessidades, tanto espirituais como naturais. É no altar. Altar é lugar de você se entregar. Sabe, irmãos? Toda vez que você lê na Bíblia, quando Deus falava com esses homens, eles levantavam um altar de adoração. Todas as vezes. Porque eles queriam adorar a Deus e entregar a Deus o mais perfeito louvor. Você sabe que louvor não é, e adoração não é você cantar uma música, né? Você sabe disso, né? Não é isso. Porque você pode estar cantando músicas e músicas aí e não está adorando ao Senhor. Altar é lugar de você colocar o seu coração. É de Deus olhar o seu coração e ver a sua entrega. E hoje, irmãos, a igreja acha que não precisa mais adorar a Deus. Quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você adorou o Senhor essa semana? Quantas vezes essa semana você buscou a face de Deus? Não é para pedir, não. Para falar, Senhor, eu te amo. A minha vida é tua. Está nas tuas mãos. Quantas vezes você, diante de Deus, se rendeu e falando para Ele, Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Porque eu mesmo não posso. De mim mesmo não posso. Quantas vezes, irmãos, essa semana, você buscou a face do Senhor? A gente consegue adorar o Senhor? Não precisa ter formalidade. Oh, Jesus. Oh, Senhor. I'm a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. Obrigada, Senhor, porque nós somos livres, Senhor. Nós levantamos um altar agora, Deus, diante de Ti. And I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. Se você quiser levantar um altar agora, faz isso. Prova das maravilhas do Senhor. Oh, Jesus. Não estamos cantando diante de Ti, não, Senhor. Estamos entregando o nosso coração diante da Tua presença. He is jealous of me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. Oh, Jesus. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so.
fez, que diz no versículo 26, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um outro poço. Tenda fala de lugar de intimidade, lugar de santidade, lugar de proteção, de dependência de Deus. Sabe o que você tem que armar? Uma tenda lá na sua casa. Ter um lugar de adoração na sua casa. Ter um lugar de segurança, onde você vai ouvir os segredos de Deus, onde você vai ouvir a voz de Deus, onde você vai ter intimidade, você vai se sentir protegida por Deus, protegido por Deus. Tenda fala de casa, de segurança, de descanso. Oh, querido, que Deus possa ter falado com você nessa manhã.